Fernandópolis, 2015. Paciente do sexo masculino, 19 anos, procurou o serviço de estomatologia com queixa de úlceras na mucosa bucal que se repetiam de tempos em tempos e apresentavam longa duração entre os episódios. Ao exame clínico, foi observado 4 lesões ulceradas profundas, medindo a maior aproximadamente 1,5 centímetro, localizadas na mucosa do lábio inferior e palato mole. Foram observadas também cicatrizes em outras áreas que representam áreas de episódios passados do quadro. Diante do quadro clínico, marque a alternativa correta que corresponda ao diagnóstico provável e tratamento. A herpes simples corticoterapia, primeiro que se fosse a herpes simples, a gente nunca estabeleceria corticoterapia, porque o corticoide é contraindicado em infecções virais, infecções fúngicas, porque o corticoide ele vai diminuir a ação do sistema imunológico. E aí é contraindicado. Então, o tratamento não é condizente com o diagnóstico nessa alternativa A. A B, ulceração aftosa recorrente herpetiforme, corticoterapia tópica. Aí, como tem uma lesão maior de 1,5 centímetro, aí não se trata de uma lesão herpetiforme. Até poderia, né, pelo conjunto de lesões, porque fala queixa de úlceras na mucosa bucal e 4 lesões, mas normalmente lesões herpetiformes são num conjunto de número maior. Alternativa C, ulceração aftosa menor, antibiótico terapia, aí de novo o tratamento não condiz com o diagnóstico, e aí a gente elimina a alternativa C. E por último, ulceração aftosa recorrente maior e corticoterapia, que é a resposta correta. Mais uma questão, Belo Horizonte, estomatologia, paciente de 18 anos, leucoderma, procurou o serviço de estomatologia com queixa de feridas na boca. Durante o exame clínico foi observado 3 lesões ulceradas e irregulares medindo aproximadamente 2 centímetros, localizadas na mucosa labial e palato. Durante a anamnese foi relatado que estas lesões tinham episódios sequentes e mais duráveis que deixavam, por vezes, cicatrizes. Diante do quadro, marque a alternativa correta em relação ao diagnóstico mais provável. Síndrome de BC, ulceração aftosa herpetiforme, ulceração aftosa maior e úlcera traumática. Síndrome de BC poderia, mas aqui fica como no enunciado não fala de nenhuma outra lesão em nenhuma outra parte do organismo desse paciente, a gente acaba descartando o BC. BC ele falaria que esse paciente teria lesões em mucosa genital, por exemplo. Ele não se restringiria a lesões de boca. Ulceração aftosa herpetiforme. Quando a gente se depara com um enunciado falando de uma lesão de 2 centímetros, aí a gente descarta completamente a possibilidade de ser uma lesão herpetiforme. E aí é a alternativa C, ulceração aftosa maior. Perfeito. Agora a gente vai para 2 questões com um nível de dificuldade muito grande, mas não se assustem porque são questões que foram questões de especialista para estomatologia. Então, marque a alternativa correta, eu vou já discutir já de cara, para não, né, porque eu acabei não abordando, se bem que essas lesões a gente abordou na aula da aula 3, né? Marque a alternativa correta em relação às doenças dermatológicas com repercussão à cavidade bucal. O pemphigoide cicatricial, lembra que o sufixo oide, ele sempre se refere a lesões parecidas. Então, por que chama pemphigoide? Porque é uma lesão parecida com pênfigo. É uma condição benigna que afeta preferencialmente a língua, caracterizado pela presença de eritemas limitados por bordas esbranquiçadas levemente elevadas, né? Aí tá errado, né? Porque se fala de eritema limitado por bordas esbranquiçadas, isso o que seria, na verdade? Isso seria provavelmente língua geográfica, ou glossite migratória benigna. Pemphigoide cicatricial formam lesões ulceradas que foram precedidas por uma formação de uma bolha. Lembrando que as bolhas no pemphigoide cicatricial são bolhas subepiteliais. Então, são lesões em que a bolha é subepitelial. É diferente
né, dos casos do pênfigo, em que a bolha é intraepitelial. Alternativa B. O pênfigo vulgar é caracterizado pela presença de vesículas e bolhas profundas e dolorosas associadas a lesões oculares. Quem que está associado às lesões oculares, na verdade? Não é o pênfigo. Na verdade, as lesões de pênfigoide benigno das membranas, que é mais relacionado às lesões oculares, também chamadas de simbléfaro, que está escrito aí. Então, as outras, né, entrópio e triquíase, já não são tão comuns no pênfigoide, mas a simbléfaro, que são lesões oculares, são lesões relacionadas com o pênfigoide benigno de mucosa. C. O eritema multiforme maior é caracterizado pelo envolvimento de lesões da pele, lesões bucais, mucosa ocular ou genital, é o que eu até tinha falado, sendo geralmente desencadeada por uso de drogas como analgésicos, por exemplo, ácido acetil salicílico. É muito comum relacionado à síndrome de Stevens-Johnson. Essa é a alternativa correta. E a alternativa D, o líquen plano reticular é caracterizado pela presença de áreas eritematosas. Não, lembra que o líquen plano reticular ele é caracterizado por estrias brancas, também chamadas de estrias de Wickham. E essas áreas eritematosas com grau de ulceração central, na verdade, a gente falaria nessa circunstância de um líquen plano erosivo e não líquen plano reticular. Então, aqui a alternativa C, a D, está incorreta porque ele está se referindo ao líquen plano erosivo. Deixa eu ver aqui o chat, que eu vi que o Tablo perguntou. Professor, se ele falasse que essa úlcera fosse causada por uma prótese, o diagnóstico seria úlcera traumática? Vamos voltar aqui, Tablo. Paciente de 18 anos, durante o exame clínico foi observado 3 lesões ulceradas. Como são 3 lesões ulceradas, Tablo, né? A prótese pode causar? Pode, né? Aí sim, poderia ser úlcera traumática, mas daí ia ter uma relação causa-efeito muito importante. E nessas circunstâncias, quando tem uma úlcera causada por prótese, normalmente essa úlcera já vem acompanhada do quê? De um tecido hiperplásico, porque daí forma-se no início essa úlcera traumática, mas logo depois já forma uma hiperplasia, né? Então, muito bem colocado aqui. Mas normalmente, quando fala de prótese, ele não vai falar muito de úlcera traumática, ele já vai falar sobre hiperplasia. Mas num primeiro momento, Tablo, essas lesões, né, causadas por prótese são realmente úlceras traumáticas. E aí, só que logo depois já forma um tecido hiperplástico, aí vai. Para a gente é difícil de ver casos só de úlcera traumática. Normalmente eu já vejo uma hiperplasia ulcerada, né? Porque num primeiro momento foi uma úlcera traumática e depois já forma logo, depois forma esse tecido hiperplásico.